Fala aí, torcedor vascaíno. Meu nome é Súrio e falo do canal Opinião Vascaíno. Hoje estamos aí nessa situação aí, com o Vasco na lanterna, né? Na zona de rebaixamento. Uma pena ver o clube dessa forma, ver o clube se destruindo desse jeito. Mas para quem um dia viu a glória do clube, sabe que o Vasco é um time grande, é um time gigante, é um time que tem uma camisa, tem uma representatividade, é um clube conhecido mundialmente. Infelizmente hoje nós estamos sendo geridos, né, guiados por pessoas que não conhecem ou simplesmente fecharam os olhos para isso tudo. Pessoas hoje que só pensam em dinheiro, né, vender o clube da forma que venderam para um cara, né, um grupo, né, de investimento, a 77 Partners, que praticamente não conhece nada de futebol, até porque se conhecesse os times que eles compraram não estariam na zona de rebaixamento ou seguindo para a zona de rebaixamento, assim como o Vasco. Todos os times da 77 Partners está seguindo, né, para o fracasso junto com o Vasco. Não vê um time deles, cara, fazendo sucesso. Infelizmente, essas pessoas que acreditaram nessa gestão do Jorge Salgado e do Osório, infelizmente hoje colocam o rabo entre as pernas e ficam calados, porque sabe que apoiaram uma merda, uma gestão, uma diretoria medíocre. Jorge Salgado não tem representatividade em lugar nenhum. Jorge Salgado não consegue gritar, né, pelo Vasco. E a única coisa que ele conseguiu fazer foi vender o Vasco para poder pegar a comissão, né, e reaver o dinheiro dele, assim como o Osório também. Esse homem aí que é um mentiroso de carteirinha, um político nato, né, que está respondendo aí, ó, processo de corrupção aí, entendeu? Como eu não sei, cara, que um torcedor conseguiu cair, né, nesse golpe, nessas mentiras, cara. Os caras só trouxeram os mazelas pro Vasco da Gama. A 77 não faz nada a não ser piorar essa situação. E as pessoas continuam acreditando que a 77 é o melhor pro Vasco. O Vasco não precisava nem ser vendido, até porque o que nós vemos hoje é o Vasco pagando a 77, emprestando dinheiro a 77. É cada notícia que você fica assustado, cara, de ver. Hoje o que tem é atleta sendo vendido, né? O Vasco e a 77 investindo o próprio dinheiro do Vasco dentro do Vasco. Então fica muito complicado você hoje aceitar tudo que está acontecendo dentro do Vasco da Gama. Hoje o que nós temos são torcedores, infelizmente, que não conseguem compreender essa situação, essa armazela toda aí, né? Temos os youtubers, os influencers que também não ajudam, que eram para poder trazer a verdade, infelizmente apoiam essa gestão, não conseguem gritar, não conseguem falar, porque infelizmente, né, não conseguem ir contra aquilo que eles apoiaram. Mas o apoio, cara, para mim é indiferente. Você pode apoiar quem você quiser. Mas desde o momento que a pessoa que você apoiou começou a errar, você tem que cobrar, cara. Cobrar e cobrar firme, até porque é o Vasco, irmão. E eu queria entender também dos, dos sócios torcedores, né? Dos sócios proprietários, cara. Tipo de pessoas que praticamente você vê que são pessoas que não, que têm uma cultura, umas pessoas inteligentes, umas pessoas que têm um dinheiro. E você vê essas pessoas, cara, apoiando esse tipo de covardia com o Vasco, cara. É difícil de entender você achar que o Jorge Salgado é a salvação do Vasco e aceitar que o Jorge Salgado venda, né, vendeu o clube da forma que vendeu, de uma forma obscura. Ninguém pôde ver contrato, ninguém pôde ver nada e todo mundo ainda assim votou para a venda do clube. E aí agora estamos nessa situação onde estamos, né? Torço para que a gente consiga reverter essa situação, torço para que a gente não caia para a segunda divisão, mas infelizmente, cara, com essa empresa aí, com esse grupo empresarial da 77 Partners, fica difícil acreditar que vamos ter algo bom e é difícil acreditar que o ano que vem vamos brigar por título, que vamos brigar por tudo, assim como o mentiroso do encantador de burros, né, o Osório, né, fez, que é o que ele consegue, né, encantar, né, ele consegue enganar os torcedores burro, os Nutella de plantão, ele consegue enganar até os sócios proprietários do Vasco, consegue enganar os sócios estatutários, consegue enganar os sócios torcedor.
E por aí vamos, né, cara? Seguindo nessa mazela, nessa destruição do Vasco aí, porque as pessoas, infelizmente, preferem acreditar, construir uma mentira junto com o Osório, junto com o Jorge Salgado, que estão um pouco se lixando. E eu fico me questionando, cara, que comissão é essa de venda que eles embolsaram? Porque até onde eu sei, você só pode ter comissão daquilo que é teu. E o Vasco não é de ninguém, cara. Então você vende o Vasco, você ainda tem comissão por essa venda, mas se o Vasco não é teu, por que você tem que ter comissão? Então é muito complicado, cara, uma situação dessa. E ninguém questiona, ninguém pergunta, ninguém fala nada. Jorge Salgado faz o que quer. Agora, em ato desesperador, estão tentando mudar o estatuto do Vasco o mais rápido possível antes das eleições para que outros presidentes, principalmente a oposição, não entre, porque se a oposição entrar, a oposição vai futucar, vai mexer, vai querer saber como se deu essa venda, vai abrir contrato. Então eles estão desesperados, cara, querendo mudar o estatuto para se perpetuar no poder. E o torcedor e a torcida organizada, infelizmente, não enxerga isso. Falar de torcida organizada, então, cara, piorou. Parece que os caras são vendidos, os caras estão vendidos, os caras não gritam, os caras não falam nada. Ninguém grita contra o Jorge Salgado, ninguém grita contra o Osório, contra o Duque Estrada, né? Ninguém grita contra ninguém da diretoria, cara. Os caras fazem o que querem. Aí tá aí esse aí, ó, Luiz Melo aí, ó, flamenguista aí fazendo um monte de merda também. A questão não é por ele ser flamenguista não, irmão. É porque ele é um merda como profissional, pô. Ele não conseguiu nada dentro do Vasco, ele não conseguiu fazer nada de bom dentro do Vasco. Então, pra mim, indiferente. Ele poderia ser flamenguista como ele é, mas se ele fizesse a metade do que o Bandeira fez, porra, show. Beleza, o cara entrou como profissional e fez acontecer, irmão. Ele pode torcer para todo mundo, até para alienígena, ele pode torcer para quem ele quiser. Mas desde o momento que ele se põe a fazer o certo pelo clube e a prosperar, pô, irmão, a torcida só ia ter a agradecer a ele. Mais nada, irmão. Quem ele torce, que ele deixa de torcer, o problema é dele. Ele tem que ser profissional, ele tem que ser um baita de um profissional. E não esse merda que ele tá sendo, pô. Então, pra mim, fica esse desabafo aí. Saudações vascaína. Tamo junto, torcedor. Se gostou, compartilha aí, dá o like e vamos que vamos, tamo junto.